Olá, pessoal! Hoje vamos falar de tipos de investimentos, renda variável e renda fixa. O que você precisa saber sobre renda variável, renda fixa, opções para investimento? Na renda variável, pessoal, vemos que, com a orientação correta e disciplina, temos o maior potencial de resultados a longo prazo. E ao investir em renda variável, o investidor não consegue saber exatamente qual será o rendimento do investimento, pois o mercado apresenta variações ao longo do tempo. Então, veremos cada uma, pessoal. Temos as ações. Na renda variável, o investimento que mais se destaca são as ações, tá? São o meio pelo qual as empresas captam dinheiro no mercado para investir na própria expansão. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio do negócio, tá? Ao adquirir ações, o investidor ganha dinheiro de duas formas, com a valorização, da ação, vendendo por um preço superior ao da compra, e com os dividendos e juros sobre o capital próprio, que essas empresas sempre pagam. Temos também, pessoal, os fundos de investimentos. Os fundos são uma alternativa para investidores que querem investir em renda variável, mas não querem fazer o processo de gerir uma carteira, ficando tudo isso a cargo de um gestor. No entanto, a terceirização da responsabilidade em relação ao processo de escolher bons ativos e investir neles. Fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, pessoal, eles têm como objetivo investir em ativos imobiliários de determinadas classes e perfis. Os ativos, eles podem contemplar desde imóveis físicos, como shoppings, até títulos lastreados em imóveis, como CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, com isso, pessoal, o investidor ele recebe rendimentos proporcionais ao que investiu, como se fosse um aluguel, tá? Como se você alugasse uma casa e você recebe aí os seus rendimentos todos os meses. Temos também, pessoal, os ETFs. O que são os ETFs, tá? O ETF é um tipo especial de fundo de investimento. Os ETFs são fundos que seguem algumas regras, geralmente replicando índices do mercado, por exemplo, o Ibovespa. Uma vantagem dos ETFs é o fato de que, como eles investem em vários ativos, isso pode ajudar a mitigar os riscos, tá? Além disso, as taxas cobradas normalmente são muito menores para o investidor, tá? Os derivativos. Dentro da renda variável, existem os derivativos, como opções e contratos futuros. Em primeiro momento, pessoal, é interessante que investidores iniciantes evitem esse tipo de aplicação devido ao seu elevado risco. Então, os derivativos, gente, eles são derivados de outros ativos. Pode ser outros ativos físicos, como ouro, soja e barris de petróleo, ou ativos financeiros, como taxas de juros e ações. Essas ferramentas muitas vezes são utilizadas como medida de proteção, o chamado hedge. Agora vamos falar um pouquinho dos investimentos de renda fixa. Então, pessoal, na renda fixa, o investidor consegue saber quanto obterá de retorno ao realizar a aplicação.
Os títulos dessa categoria podem ser pré-fixados e pós-fixados. Os títulos com juros pré-fixados são aqueles em que, no momento da aplicação, o rendimento já é definido. Portanto, o investidor consegue saber a sua rentabilidade. Já nos pós-fixados, a rentabilidade dos investimentos só é conhecida no momento do resgate, pois a taxa acompanha as oscilações do mercado e impacta o retorno da aplicação. Antes de investir em qualquer aplicação de renda fixa, o investidor precisa saber o que é o Fundo Garantidor de Crédito, que tem o objetivo de garantir a recuperação de depósitos e créditos em instituições financeiras em caso de falência, garantindo o pagamento de até R$ 250 mil para cada indivíduo por instituição financeira. Então, pessoal, um investimento aí de renda fixa, temos aí a poupança, né? A caderneta de poupança, ela é a aplicação popular do brasileiro, né? Então, a maioria dos brasileiros aí colocam as suas economias na poupança. As suas vantagens são a isenção do imposto de renda, a alta liquidez e a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é até R$ 250 mil, tá? Então, quer dizer, se você coloca o teu dinheiro ali na poupança, você resolve, amanhã eu quero tirar o dinheiro, né? Eu quero tirar um pouquinho. Amanhã, já na hora que você for sacar, você já consegue, tá? Uma desvantagem é a rentabilidade da poupança, que só acontece na data de aniversário. Dessa forma, se houver retirada do dinheiro antes desse dia, ele não terá rendimento, tá? E um outro problema, pessoal, a rentabilidade da poupança, ela é muito baixa, ficando atrás de outros investimentos tão acessíveis quanto, mas com risco igual ou menor. Um outro investimento, pessoal, é o CDB, tá? O CDB é um investimento bastante comum. São títulos de créditos emitidos por instituições bancárias. E eles funcionam como se o investidor emprestasse dinheiro aos bancos, tá? Então, no caso, o investidor emprestaria o dinheiro aos bancos, tá? E eles também costumam apresentar liquidez alta, garantia do Fundo Garantidor de Crédito e rentabilidade acima da poupança, dependendo da taxa oferecida, tá? Então, você, sendo investidor aí do CDB, vai funcionar como se você emprestasse o seu dinheiro para a instituição bancária, tá? LCI e LCA. A letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio são títulos emitidos por instituições que atuam com concessão de crédito a esses segmentos, isto é, no segmento imobiliário e para o segmento do agronegócio. O diferencial é que ambos são isentos de imposto de renda, apresentando uma rentabilidade interessante e também com a segurança do Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250 mil. Títulos públicos, tá? Os títulos públicos são emitidos pelo governo federal por meio do Tesouro Nacional para captar recursos visando financiar a dívida pública e outras atividades. Em geral, pessoal, os títulos do Tesouro Direto, eles apresentam uma rentabilidade maior que a da poupança, tá? E além disso, são considerados os títulos mais seguros do mercado, pois eles contam com a garantia do governo federal. Por fim, as debêntures, tá? As debêntures, elas são títulos de dívidas, tá? Porém, são emitidos por instituições
por instituições não financeiras, tá? Elas não são emitidas pelos bancos. Sendo assim, o investidor ele empresta dinheiro para essas empresas se financiarem, tá? Então, as debêntures, pessoal, elas costumam apresentar boas rentabilidades e um grande acompanhamento da área de análise das empresas. E as suas maiores desvantagens são a possibilidade de a empresa quebrar e sua baixa liquidez, existindo, né, o risco de o investidor não conseguir vendê-las no preço desejado antes do investimento da debênture, antes do vencimento da debênture. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários.